Olá, pessoal, agora a aulinha de matemática. Eu sei que vocês ficaram confusos porque não teve nenhuma atividade ontem, mas é que a atividade era correção mesmo, para vocês focarem bem na correção, prestarem atenção na correção. Eu espero que vocês tenham feito isso para retomar o conteúdo, tá? Então a gente vai começar um conteúdo novo hoje, mas é bem tranquilo, tá? E temos algumas atividades hoje, para vocês não ficarem com muita saudade de matemática. De matemática, hoje o conteúdo é sobre a leitura de números na forma decimal. Então, tá no livro didático a partir da página 161. Então, a gente tem os décimos. Como que a gente diferencia décimos, centésimos e milésimos? É só olhar a quantidade de números que aquele número tem depois da vírgula. Então, aqui, esse número tem quantas casas depois da vírgula? Só uma. Então, décimos, tá? Quando o número na forma decimal tiver apenas um algarismo após a vírgula, a gente vê que é décimos. Então, como é que a gente faz a leitura? A gente lê a parte inteira primeiro, a parte antes da vírgula, a parte à esquerda da vírgula, depois a gente lê a parte decimal. Nessa figura, já está separada a parte inteira e a parte decimal. Então, sempre que a gente vê a vírgula, a gente pausa e fala inteiros, tá bom? 5 inteiros e 8 décimos. É décimos porque só tem uma casa depois da vírgula, tá? Então, 5 inteiros e 8 décimos. No caso dos centésimos, os centésimos, continuando na mesma linha de raciocínio, tem duas casas, dois algarismos após a vírgula. Então, quando o número na forma decimal tiver dois algarismos após a vírgula, são centésimos. Então, a gente lê primeiro a parte inteira, à esquerda da vírgula, antes da vírgula, e depois lê a parte decimal, tá? Então, nesse caso, esse número aqui tem duas casas após a vírgula, então são centésimos. Parte inteira, 5 inteiros e 8 centésimos, tá? 5 inteiros e 8 centésimos. Os milésimos. Quando o número na forma decimal tiver 3 algarismos após a vírgula, são milésimos. Então, conta lá, depois da vírgula tem 3. Então, 5 inteiros, porque 5 está na parte inteira antes da vírgula, e 8 milésimos, tá? Então, atenção, é uma coisa importante. Se o número estiver com um zero antes da vírgula, a gente só lê a parte decimal, tá? Então, não tem parte inteira nesse número, nesse exemplo. E a parte decimal tem duas casas após a vírgula, correto? Então, duas casas após a vírgula, então é centésimos. Então, nada no inteiro, nada na parte inteira e a parte decimal. Então, 8 centésimos. Então, só lê 8 centésimos. Essa aula foi muito rapidinha. Então, vocês vão responder as questões 15 e 16 da página 162. E no livro de exercícios complementares, vocês vão responder as páginas 85 e 86, tá? Então, bom trabalho. Super rápida essa aula, bem tranquila. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá?